Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os fandoms mais bizarros e tóxicos de todos os tempos parte 2. Então já vai pegando a sua máscara e sua roupa de proteção porque o terreno vai ficar tóxico. Lembrando que a primeira parte tá na descrição, assim quem deu a sugestão, mas tá na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Invasorzinho, começando com um fandom não lá muito tóxico e também não é tão bizarro assim, mas ele tem sim suas cotas de bizarrice, porque o desenho por si só já é extremamente bizarro, grotesco, às vezes mórbido, e sua fandom não seria tão diferente, mas ele também tem aquele clichêzão de fandoms bizarros do tipo chips estranhos, fanfics grotescas, a insistência e saturação de memes que por vezes não tiveram a graça da primeira vez e com certeza não vão ser engraçados pela milésima vez, mas em geral é um fandom até tranquilo. Superman, eu já ouvi lendas pra caraca que o fandom do Superman é um dos mais tóxicos e chatos existentes, mas eu vou falar assim, por experiência própria, eu não sofri na mão do fandom de Superman igual sofri com Dragon Ball, One Punch Man, Bleach, até mesmo com aquele Accelerator. E as críticas que eu ouvi é falar que o Superman ele vence qualquer um, ele é resistente, ele não cairia por qualquer jeito, ele ficaria mais forte quanto mais a luta avançasse, eu não sei o que é mais. Love Live, um fandom que não é tóxico nem chato aqui no Brasil, mas lá no seu país de origem, o Japão, é simplesmente insuportável, porque tem pessoas que reclamam se você não gosta de Love Live, eu nunca assisti o mesmo, fica fazendo chips e fanfics bizarras, fica passando vergonha e constantemente insiste e satura memes que não tem a menor graça, como aquele Nico Nico Nick, ninguém aguenta mais ouvir isso. Ruby, o fandom de Ruby lá fora, porque aqui no Brasil o fandom não é lá muito forte, é muito parecido com o fandom de Boku no Hero Academy. Se você não se lembra do meu vídeo anterior, eu vou relembrar você. Ambos são tóxicos, se você tem alguma crítica à obra, se você não gosta, nunca assistiu, você tem alguma crítica com personagem queridinho, até mesmo criação de fanfics e chips bizarros que muitos querem que seja concretizado, mas os autores não estão preocupados porque o foco da história não é chip, e aí fica ameaçando de morte, fica xingando se você não gosta dos chips, e ainda fica reclamando de chips crossovers, tipo a Ruby com o Homem-Aranha. Transformers, o que dizer sobre esse fandom? Ao começar que ele faz chips e fanfics bizarros, muito mal escritas e mal construídas e até grotescas, e aí acabam perseguindo as pessoas que gostam dos designs da G1 ou não gostam da G1, alguma coisa assim, aí então eles são perseguidos, chamados de falsos fãs, e não deixam você reclamar se você não gostou de uma série, você tem que gostar de todas, não pode ser só uma ou algumas, não pode. All House, ou a Casa Coruja, não existem tantos casos do fandom sendo tóxico, mas existe um que ficou bem popular, em que um artista desenhou a Luz como se fosse um menino, e até aí tudo bem, só que existe um último desenho ali que mostra a Emmett beijando o Luz, e muitos esculacharam o artista, falando que ele era homofóbico, que era lesbian erased, que é apagamento de lésbica, eu acho que essa é a tradução, dizendo que ele era homofóbico, deveria se desculpar, e apesar dele não ter feito nenhuma desculpa clara, usando argumentos como, é só um desenho, então quando você pega um personagem hétero e transforma ele em LGBT, aí pode, agora o personagem LGBT é hétero, não pode não, cadê a liberdade de expressão? Olha a hipocrisia aqui. Harry Potter, não tive lá muito acesso ao fandom de Harry Potter, mas imagino que deve ser o clichê de sempre. Persegue se você não gosta de Harry Potter, se você critica, se você aponta algum erro que claramente a autora cometeu e não é justificado nos livros, nem nos filmes, e nem a autora sabe explicar porque não foi confrontada quanto a esse erro, tem chips e fanfics bizarras. Por experiência própria, a única coisa negativa do fandom de Harry Potter que eu tive acesso foi My Immortality, aquela fanfic bizarra. Death Note, apesar de continuar sendo bem popular, hoje Death Note é bem mais meme do que bom, sendo bem franco. E a culpa disso vem do próprio fandom, que constantemente superestimava os personagens, colocando ao nível de um deus, fazendo referências vergonhosas, por vezes memes com algumas cenas do anime, tentando parecer esperto, aquele sentimento de, olha como eu sou cruel, sou psicopata, vou escrever seu nome aqui no meu Death Note, aí tu tá ferrado, não sei o que mais. E é claro, eles também criticam quem diz que Death Note é ruim ou nunca assistiu Death Note. Marvel e DC, dois fandoms que de uns anos pra cá começaram a ficar bem mais tóxicos, com pessoas dizendo que os personagens são imbatíveis, pegando o fade de outras eras ou que foram descanonizados só pra upar o personagem, mas quando é pra enfraquecer o personagem falar, não, é terra paralela, não é canon. É claro, é eterna guerra de quem é melhor, Marvel e DC, e a Marvel copiou a DC, não, mas a DC copiou a Marvel. Friday Night Funkin', quando ele tava no auge, o fandom era bem bizarro, pra dizer o mínimo, com histórias bizarras, fanfics, chips estranhos, bem insistência da jogabilidade, colocar ele contra o Sonic XZ, aí contra o Cartoon Cat, aí contra o Cuphead, o Mugman, ou constantemente eles fazerem piada com boyfriends ou falar bip bu 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 bip bu. Five Nights at Freddy's, outro fandom que na época era bem estranho, pra dizer o mínimo, porque tinha fanfics bizarras, chips bizarros, que era considerado o melhor jogo, se você não gosta, você é um monstro, vai ser perseguido, vai ser hateado, principalmente porque o fandom na época era composto mais por crianças e adolescentes. Sword Art Online. Bom, os fãs são bem mais tóxicos em cima do Kirito, dizendo que ele é o melhor personagem, que ele é fantástico, que é não sei o que mais, superestimando mesmo.
mas quando você percebe que o Kirito é um personagem bem ok, não é o melhor protagonista, mas tá muito longe de ser um dos piores. Ah, e possivelmente eu irritei algum fanboy do Kirito e de Sword Art Online, mas em geral o fandom de Sword Art Online não é tóxico, o único problema é o Kirito. Free Fire. É muito perceptível que o Free Fire tem um fandom bem tóxico e bizarro, principalmente porque ele é composto majoritariamente por crianças e adolescentes que fazem vergonha alheia, que ficam irritadinhos quando não jogam direito. Não se pode fazer piada pro Free Fire, nem falar mal do jogo, porque, ah não, é o Free Fire, o melhor jogo do mundo. E dá pra perceber a mesma coisa com o Fortnite, que também é bem tóxico, principalmente com essas novas DLCs, adicionando personagens da cultura pop. E isso dá munição para as pessoas fazerem umas fanfics bem bizarras e uns chips que não tem nada a ver. Roblox, outro jogo com uma fandom bem bizarra e tóxica pra caramba, porque, como é o caso do Free Fire e do Fortnite, a maioria das pessoas que jogam esses jogos são crianças e adolescentes sem nenhum controle emocional, que fazem bizarrice, vergonha alheia. E o que dizer sobre os chips e principalmente as fanfics bizarras com histórias bizarras e grotescas que, dependendo do seu humor, você pode facilmente enxergar como crimes. Bleach. O fandom de Bleach é quase igual ao fandom de Dragon Ball, porque ele é bem tóxico, bem fanboyzinho, tendencioso, dizendo que personagens têm uns níveis assim absurdos, incalculáveis, que narrativamente falando não faz sentido eles terem esse mesmo nível, porque isso causaria muito furo de roteiro. E o Ichigo com certeza é o personagem mais superestimado dentro de Bleach e que muita gente reclama, porque fala, não, porque o Ichigo é muito rápido, então eles não iam conseguir ver. Ah, os personagens de Bleach são imbatíveis, porque já que não tem energia espiritual, o Heiatsu não pode enxergar, sendo que dá pra facilmente considerar ele como qualquer energia vital. E não é igual os stands de Jojo, que você simplesmente tem que ignorar, porque não existe nada na ficção idêntico a Jojo. E no meu vídeo, 5 personagens que o Ichigo venceria e 5 que ele perderia, o que eu tive de fanboy enchendo o saco, falando, não, o Ichigo não perderia pra esses personagens, porque ele é multiversal, ele abre a dimensão no solo, você nunca vai ver o Ichigo piscar, porque se ele piscar, o universo vai rebutar todinho. Acho que a única diferença do fandom de Bleach pro fandom de Dragon Ball é que eles não consideram fã animação e nem fanfic. Has-Been Hotel e Helluva Boss. Esses fandoms originalmente não eram tão bizarros nem tóxicos, mas com o passar do tempo acabaram sendo bem bizarros, principalmente com fanfics e chips minimamente questionáveis e algumas fanfics que passavam do limite, colocando personagens maiores de idade se relacionando com menores de idade ou zoofilia. Ah, e é claro, eles culpando a autora por ter dado essa liberdade pro seu fandom. Loud House, esse aqui é bem bizarro, porque tem muitas fanfics e chips bizarros, principalmente com o Lincoln chipado com suas irmãs e meu Deus do céu, eu até hoje lembro de uma fancomic que era o Lincoln engravidando quase que todas as suas irmãs, isso é bem nojento. Furries, lá vou eu chutar um ninho de vespas, porque falar de furry é bem controverso, é o mesmo que pisar em ovos, mas é inegável como a comunidade dos furries acabou se tornando bem bizarra, tóxica, não só por conta do seu conceito minimamente estranho, pra dizer o mínimo, e também muitos casos de crimes graves, tipo pedofilia, que é um negócio bem estranho. Gansha Club, o que eu ouvi da história desse fandom é bizarro, porque a comunidade Gansha é extremamente tóxico, porque além da maioria ser criança e adolescente, faz umas fanfics e uns chips pra lá de estranhos que passam muito do limite, com histórias estranhas do tipo a menina que era maltratada pela mãe por ser feia, ou o menino que abusava da irmã, ou algo assim do gênero, umas histórias bem estranhas e uns casos bem pontuais, por exemplo, de predadores indo atrás dessas crianças pedindo coisas pra elas, ou casos de pessoas incitando o suicídio de outros usuários por qualquer motivo aparente. E muito possivelmente eu vou ser criticado por ter falado gancho em vez de gacha. Wanda, ai, eu já ouvi histórias e mais histórias sobre esse fandom, quão tóxico ele é, quão fanboy eles são, quão eles superestimam a Wanda, principalmente a Wanda dos filmes, porque o dos quadrinhos eu acho que não é tão tóxico assim não, mas nos filmes é sempre a mesma coisa, sempre considero ela o ser mais poderoso do planeta, logo ninguém pode vencer ela, você tem que gostar dela, tem que sentir pena, porque olha como ela sofreu pra caramba, e daí que ela torturou um monte de gente, daí que ela fez um monte de maldade, olha como ela sofreu. Disney, não é tão difícil compreender por que esse fandom é tão grande e tão tóxico, porque, bem, a maioria de nós acabou crescendo com a Disney, com os filmes dela, com séries, com não sei o que mais, mas aí é muito complicado quando alguém critica algum filme da Disney, fala que o filme que você tanto gosta não é tão bom, ou quando você critica os novos filmes da Disney, em especial os live action, dizendo que os live action são tão bons, e as pessoas se sentem bem ofendidas, principalmente porque os live action são de filmes bem clássicos e que fazem parte da memória afetiva de muitas pessoas. Undertale, um fandom que hoje em dia não tem tanta relevância, porque eu acho que o hype de Undertale, acabaram as teorias, acabaram os AUs, ou eles ficaram menos frequentes, mas por muito tempo era meio tóxico, principalmente com fanfics bizarras, chips estranhos, e às vezes as pessoas criticando quem não gosta de Undertale.
Chainsaw Man. O fã do Chainsaw Man só era visto como chato, porque mudou na adaptação. O mangá é melhor, porque mexeram no anime, eu não sei o que mais. Mas com certeza o caso mais conhecido é o caso do Guilherme Briggs, que ele foi perseguido, duramente criticado, tentaram hackear o seu Twitter e Instagram, só porque ele não falou o futuro é pica, e ainda chamou os fãs de preconceituosos, homofóbicos, antissemitas. One Piece. Eu fiquei chocado, porque os comentários mais frequentes no vídeo anterior era: cadê o One Piece? Faltou o fandom de One Piece. E quando eu fui ver, meu Deus, eles realmente são muito tóxicos, dizendo que não pode criticar o One Piece. E teve um inscrito aqui no canal que fazia parte da comunidade One Piece, que percebeu que toda vez que ele criticava furo de roteiro, ou quando ele criticou os designs falando que eram cópias genéricos demais, todo mundo escorraçava ele, chamando ele de nomes feios, diminuindo ele, o criticando duramente, e ele ainda foi banido desse save, sem razão alguma. E como se tudo não bastasse, é inegável que é muito comum, se você fala que o One Piece não é subversivo, não é inovador, como muita gente fica defendendo, e sim, é bem clichêzinho, pra ser bem sincero, ou em certas histórias e momentos que fica a impressão que o One Piece não precisava desse tempo todo para ser concluído, você é duramente criticado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like, caso gostem dos vídeos. Eu sou o Tchau.